Olá, bem-vindos à nossa explicação de hoje. Vamos mergulhar direto num assunto que, nossa, por muito tempo ficou cercado de desinformação e de um silêncio bem doloroso: a realidade do endobele. Sabe, para quem convive com endometriose todos os dias, entender isso não é só uma curiosidade médica, não. É uma busca urgente por validação. O nosso foco aqui é ir muito além daquele conforto passageiro e mostrar que, olha, existe sim um caminho claro e uma promessa super real de alívio contínuo. E a gente precisa começar cravando o seguinte: o endobele não é um mito e muito menos uma invenção. Ouvir isso já tira um peso enorme das costas, né? É muito comum que essas queixas de inchaço severo sejam simplesmente ignoradas nos consultórios, tratadas como se fosse, sei lá, só um desconforto depois de um almoço mais pesado. Mas a realidade clínica prova exatamente o contrário. Estamos falando de um sintoma muito real e amplamente documentado. Então, descartar de vez essa ideia de exagero é literalmente o primeiro passo para o tratamento de verdade acontecer. Na prática, a literatura médica define o endobele como uma distensão abdominal cíclica e, acima de tudo, severa. E, gente, a palavra severa aqui não é brincadeira. O inchaço pode ser tão dramático que chega a simular fisicamente uma gravidez. É simplesmente chocante imaginar o impacto de ver o próprio abdômen expandir tanto em questão de poucas horas, sabe? Vai muito, mas muito além de um inchaço comum. É uma alteração física profunda, super visível, que está ligada diretamente aos ciclos inflamatórios da doença. E claro, é inegável que essa é uma realidade dolorosa, e é uma dor que tem duas faces, digamos assim. De um lado, tem a dor física mesmo, aquela aguda causada pela inflamação forte e pela pressão interna nos órgãos. Mas, por outro lado, tem uma dor emocional que é absolutamente esmagadora. É aquela frustração de não conseguir fechar o zíper da própria calça, o desconforto que acaba levando ao isolamento social, é a sensação horrível de ter o corpo meio que sequestrado. Reconhecer essas duas partes é essencial para que quem passa por isso se sinta realmente compreendido. Mas olha só, existe uma diferença gritante entre se sentir impotente, como acontecia no passado, e ter a chance real de retomar as rédeas da situação. Aquele histórico de inchaço crônico e aquele mito cruel de que, é normal sentir dor, dão lugar a uma baita luz no fim do túnel. A gente sai de um estado de passividade, onde o sofrimento é normalizado, para um cenário de controle e empoderamento total. É a prova viva de que sim, dá para quebrar esse ciclo doloroso usando ação e muito cuidado estruturado. E essa mudança de chave nos leva ao objetivo principal de tudo isso: recuperar o controle do corpo e da vida. Porque, vamos falar a verdade, quando a doença dita as regras, a qualidade de vida despenca, né? Devolver a autoridade sobre o próprio corpo significa, na prática, acordar sem aquele medo paralisante de como meu abdômen vai reagir hoje. Significa poder marcar um compromisso sem ficar com aquela ansiedade antecipada e, o mais importante de tudo, poder finalmente viver nos próprios termos. E aí vem a grande pergunta: em quanto tempo dá para ver alguma melhora? A resposta é surpreendente: apenas 7 dias. Pois é, aplicando as técnicas certas, baseadas na ciência, é perfeitamente possível notar uma desinflamação visível logo na primeira semana. É uma janela de tempo curta, com certeza, mas incrivelmente poderosa para injetar uma dose gigantesca de esperança no processo todo. Agora, para que esses resultados rápidos se mantenham a longo prazo, não tem jeito. A abordagem precisa ser totalmente holística. Não dá para buscar só um band-aid temporário, sabe? O corpo, a mente e a rotina precisam trabalhar juntos, como uma engrenagem. O estresse crônico e o esgotamento mental pioram muito a inflamação, enquanto dormir mal e comer de forma desregulada só jogam lenha na fogueira. Tratar isso de verdade exige cuidar do organismo como um ecossistema integrado. Pequenos ajustes nos hábitos diários são tão cruciais quanto as intervenções mais imediatas. Mas e como a gente resolve o problema pela raiz? É exatamente aqui que entra um método ativo. Tentar gerenciar os sintomas de forma rasa, só desinchando a barriga por algumas horinhas, não altera a base de nada. A gente precisa investigar, rastrear e desativar os gatilhos silenciosos da inflamação. Pensa assim, é igual arrancar uma erva daninha pela raiz, para garantir que ela não tome conta do jardim. Esse método foca em interromper o problema lá na origem, em vez de só reagir com desespero quando a crise já bateu na porta. Então, para amarrar tudo isso, a gente tem uma estrutura incrível de recuperação baseada nesses 3 pilares fundamentais. Primeiro, as técnicas apoiadas na ciência, entregando aquele alívio rápido logo nos primeiros dias. Segundo, a abordagem holística, que une a biologia, a mente e a rotina para criar um verdadeiro escudo contra o inchaço. E por último, o método ativo, que vai lá e ataca cirurgicamente a raiz do problema. Juntos, eles formam uma rede de cuidado super robusta para neutralizar o endobele por todas as frentes. E para a gente encerrar essa análise, fica aqui uma provocação. O que significaria de verdade, na vida real, ter a capacidade de mirar nessas causas profundas e alcançar um alívio que dura de verdade?
A ciência moderna já nos prova que trocar aquele ciclo exaustivo de dor por um estado contínuo de bem-estar não é utopia, é uma realidade super acessível. Então imaginem só, como recuperar esse controle pode simplesmente transformar a narrativa diária de quem convive com a endometriose. É algo poderoso para se pensar. Até a próxima!